Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos retornar aqui à nossa aula de processo civil. Então estamos falando da intervenção de terceiros. Hoje nós vamos começar aí com a famosa assistência. Como o próprio nome diz, é uma pessoa assistindo, ajudando, auxiliando uma das partes no processo que ela tem interesse que saia vencedora. Então vamos lá para você anotar aí o que é a assistência. Então veja, trata-se de uma modalidade interventiva de terceiro, pela qual um terceiro, que é o assistente, ele atua em prol de uma das partes, que é o assistido, para se beneficiar direta ou indiretamente da decisão a ser proferida no processo. Então veja, é um auxiliar de uma das partes que ele deseja que saia vencedora nesse processo, porque essa decisão, de alguma forma, ela vai atingir ou direta ou indiretamente uma dessas pessoas. E aí, ó, continuando, vamos analisar aqui o artigo 119, que diz o seguinte: pendendo a causa entre duas ou mais pessoas, então veja, já posso ter um litisconsórcio aqui, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, ele poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único, ele diz assim, que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que ele se encontre. E aqui veja, volte aqui comigo para você ter atenção numa coisa. Eu disse assim para vocês, em qualquer procedimento. Só que relembrando aqui, em qualquer procedimento, salvo nas hipóteses em que a lei proíbe, como, por exemplo, nós falamos no Juizado Especial Cível, na Lei 9.099, ele proíbe a intervenção de terceiros no processo. Então, primeira coisa, você já sabe que o terceiro juridicamente interessado, ele pode pedir para intervir nesse processo para auxiliar uma das partes, em qualquer procedimento em regra e em todos os graus de jurisdição. Só que o assistente vai receber o processo no estado em que ele se encontra. Continuando aqui, olha o que diz o artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Então veja, o juiz vai receber o pedido do assistente, vai intimar a parte contrária para se manifestar. Não havendo impugnação, salvo caso de rejeição liminar, o juiz vai deferir a intervenção do assistente no processo. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 120. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz vai decidir esse incidente sem suspensão do processo. Então, veja, o pedido do assistente, ele vai criar um incidente no processo. No entanto, olha o que diz o parágrafo único, esse incidente, ele não vai suspender o processo principal. Existem duas modalidades de assistência. A assistência que nós chamamos de simples e a assistência litisconsorcial. A assistência simples, também chamada de assistência adesiva ou coadjuvantum, ela ocorre quando o interesse jurídico do terceiro decorre de uma relação jurídica que ele mantém exclusivamente com a parte assistida. Essa relação será atingida indiretamente ou por reflexo se o assistido perder a ação. Veja, na assistência simples, a relação jurídica do assistente, ela depende da relação jurídica que está sendo discutida no processo. Como exemplo, o sublocatário, ele pode ser assistente simples do locatário na ação que lhe move o locador.
E aí, continuando, olha o que diz o artigo 121. O assistente simples, ele atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Veja aqui comigo, olha só, o assistente simples, ele vai ser atingido por reflexo e não diretamente daquela sentença em que ele será, o assistente, na verdade, ele vai ser atingido por reflexo. Então, nesse caso, na assistência simples, ele não vai ser atingido diretamente pela sentença, mas ele vai sofrer algumas consequências, como, por exemplo, um sublocatário, ele tem interesse em ser assistente do locatário no caso de uma briga, um litígio entre o locador e o locatário. Porque imagina que se o locatário, imagina que ele perde um processo e por algum motivo se extingue a locação. Veja, a sublocação é um contrato acessório. Se extinguir o contrato de locação, obviamente vai atingir esse sublocatário. Então, por isso que isso é um exemplo de assistência simples. Então, veja, quais são os poderes desse assistente simples no processo? A lei diz que ele vai ser um auxiliar da parte principal e ele vai exercer os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Então, imagine o seguinte, um exemplo hipotético. O assistido, ele tem contra ele invertido o ônus da prova. Imagina que o juiz inverteu o ônus da prova contra o assistido. Para o assistente, também ele será atingido por essa decisão. Para ele também será invertido o ônus da prova, ok? Porque o assistente simples, ele vai ser um auxiliar da parte principal. Continuando aqui essa análise, do 121, parágrafo único, diz assim: sendo revel ou de qualquer outro modo omisso assistido, o assistente será considerado o seu substituto processual. E o artigo 122 diz assim, que a assistência simples não obsta, ou seja, não impede que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Então, veja aqui comigo, o fato daquele assistido, ele ter um assistente, ele não vai impedir a autonomia dessa pessoa que está sendo assistido. Então, por isso que ele fala que a assistência simples não vai impedir que, por exemplo, ele reconheça a procedência do pedido ou desista da ação. Por quê? Porque a assistência, em que pese ele seja auxiliar do assistido, o assistente, eles têm uma autonomia entre si. Então, o fato de um desistir da ação daquele que está sendo assistido não vai impedir o assistente, ele não pode impedir que o assistido, por exemplo, ele desista da ação por conta dessa autonomia. E veja, o que a lei diz? Na assistência simples, imagina que o assistido, ele é revel, o que vai acontecer com o assistente? Ele poderá continuar no processo e aí ele vai ser considerado o substituto processual desse assistido, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, o que eu quero dizer para vocês? O artigo 123 do CPC, ele diz assim: transitada em julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, ele foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. E o inciso 2, ele diz assim: desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, veja, o artigo 123,
ele veda ao assistente que discuta a justiça da decisão proferida no processo em que ele interveio após o seu trânsito em julgado. Aqui nós temos aquilo que a gente chama de exceção de má gestão processual, que é exceptio male gesti processus. O assistente aí, veja, mudando o nosso assunto, o que eu quero dizer para você? Da assistência litisconsorcial. Então, veja aqui comigo. O assistente litisconsorcial, ele ingressa para defender o direito próprio, até então postulado por seu substituto processual. Então, veja aqui comigo. Lá na assistência simples, que nós acabamos de falar, nós temos um assistente simples auxiliando o assistido, uma das partes autor e réu, porque ele poderá, de algum modo, ser atingido por reflexo dessa decisão. Isso na assistência simples. Agora, o que nós temos na assistência litisconsorcial? Como o próprio nome diz, litisconsórcio. Na assistência litisconsorcial, o assistente e assistido, ambos, eles são titulares daquela mesma relação jurídica que está sendo discutida no processo. Por isso que eu disse para vocês agora que o assistente litisconsorcial, ele ingressa para defender direito próprio, até então postulado por seu substituto processual. Então veja, na assistência litisconsorcial, o assistente ele poderia ser parte. Só que, por algum motivo, e aí você já vai entender nos exemplos, ele não está ali como parte de um dos processos. E a partir do momento que ele ingressa, a lei diz que ele está ingressando para defender um direito em que ele poderia ser parte. Então, veja, ele está auxiliando e o direito estava sendo postulado pelo seu substituto processual. Continua aqui comigo. Neste caso da assistência litisconsorcial, o assistente, ele é titular do direito discutido e o assistente é o seu substituto processual. Neste caso, o assistente, ele mantém relação jurídica com a parte contrária ao assistido. Ele é titular da relação de direito material discutida no processo. Primeiro exemplo. Quando um condômino move ação contra o invasor, outro condômino pode ingressar como assistente litisconsorcial. Veja aqui comigo que eu vou te dar esse exemplo, eu vou explicar essa situação para você entender melhor a assistência litisconsorcial. Veja só, eu tenho alguém, imagina que um condômino, ele vai discutir em juízo um direito de todo o condomínio. Então, imagina a seguinte situação. Um dos condôminos lança lá de seu apartamento, imagina que é um prédio, um objeto na rua. Esse objeto, ele atinge um carro que está estacionado, quebra o vidro e amassa esse carro. Então, joga uma TV lá de cima, brigando. Aí, veja, essa pessoa que teve o prejuízo, se ele não for indenizado pelo condômino, ele vai entrar com uma ação contra esse condomínio. Porque, veja, ele não sabe de onde veio esse objeto. Sabe que veio do prédio, mas não sabe exatamente o apartamento. Então, veja, quem é que vai ser réu? Vai ser o condomínio. Em juízo, ele vai ser representado processualmente, o condomínio, pelo seu síndico. Ocorre que, imagina que haja a condenação e o condomínio, ele é obrigado a indenizar essa pessoa. Quem é que vai pagar por isso? Vai ser um condômino? Não, vai ser todos os condôminos vão ser responsáveis pelo pagamento desse prejuízo. Ocorre que, se entender que há necessidade, um dos condôminos poderá entrar como assistente litisconsorcial. Então, imagina que o João,
ele entende que o condomínio não está indo muito bem na sua defesa. Ele pode entrar como assistente litisconsorcial para auxiliar o condomínio que é o assistido? Pode. Por quê? Porque ele vai ser atingido diretamente por essa decisão. Se o juiz condenar o condomínio, claro que o João, que é um dos condôminos que paga lá o condomínio todo mês, vai sair do bolso de João esse valor da condenação. Por isso que nesse caso nós falamos em assistência litisconsorcial, porque ele vai ser atingido diretamente porque ele faz parte dessa relação jurídica de direito material que está sendo discutida em juízo. Próximo exemplo, veja aqui comigo. Quando o MP ele move uma investigação de paternidade contra o pai, o filho ele pode ingressar como assistente litisconsorcial do Ministério Público. Porque, veja, o Ministério Público, ele pode, a lei permite que, excepcionalmente, ele substitua a parte, o filho, na investigação de paternidade. Só que o filho não vai ser atingido diretamente por aquela decisão? Vai. Então, veja, em que pese o MP, pela lei, permite-se ao MP substituir o filho, esse filho que vai ser atingido diretamente por essa sentença, por essa decisão judicial, ele pode ingressar nesse processo como assistente litisconsorcial do Ministério Público. Deu para entender? Então, veja, o que eu quero que você tenha em mente? Que, ó, a assistência, ela pode ser simples, que é quando a pessoa vai ser atingida de forma reflexa, e ele pode ser o assistente litisconsorcial, que é aquele que vai ser atingido de forma direta por aquela relação jurídica. Veja comigo o que diz o artigo 124 do Código de Processo Civil. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, veja, aqui o assistente, ele considera-se, como eu disse para vocês, litisconsorte. Então, eu tenho aqui a assistência litisconsorcial. Agora, vamos falar um pouquinho da parte procedimental da assistência. Então, veja comigo. A assistência, admite-se a assistência até a sentença. Então, veja, aqui a assistência ela pode ser requerida ao juiz até o juiz proferir a sua sentença. Enquanto não proferida a sentença, admite-se a assistência. Admite-se a assistência também em segundo grau, porque o Código de Processo Civil, ele fala que admite-se recurso de terceiro prejudicado. Então, o próprio CPC, ele fala quem é que pode recorrer. Quem pode recorrer? O Ministério Público, seja como parte ou como fiscal da lei, as próprias partes, e também admite-se o recurso de terceiro prejudicado. É justamente o recurso aqui do assistente. E aí, voltando aqui, eu quero que você anote que não se admite assistência no Juizado Especial Cível, lá da Lei 9.099 de 95, e nós vamos partir para a análise do artigo 125, que diz assim: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, inciso 1, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, e inciso 2, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Então, volte aqui comigo. Então, olha só, estamos falando de intervenção de terceiros. Nós falamos primeiramente do primeiro tipo de intervenção, que foi a assistência. E aí nós falamos que eu tenho assistência simples e litisconsorcial. E agora nós começamos a falar do segundo tipo de intervenção de terceiros no processo, que já existia no Código de Processo Civil de 73, que é a denunciação da lide. Então, veja, o CPC,
ele admite a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então, veja, a denunciação da lide, ela pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Na assistência que nós acabamos de falar, é um terceiro que vem e entra no processo e ele pede para o juiz: juiz, eu quero assistir a uma das partes. Então, é o terceiro que ele vem requerer a assistência dentro do processo. A denunciação da lide é diferente. Qualquer das partes, seja autor, seja réu, ele vem neste processo e ele vai pedir a denunciação da lide. Ou seja, autor e réu vão chamar um terceiro para esse processo. Qual que é a justificativa de chamar esse terceiro? A primeira, ele fala ao alienante imediato para exercer os direitos que lhe resultam à evicção. E a segunda hipótese, ele vai chamar aquela pessoa que por lei ou pelo contrato, ele está obrigado a indenizar no processo. Então, um exemplo clássico de denunciação da lide que nós sempre tratamos no processo. Então, imagina que você recebe no seu escritório um cliente que diz assim: professora, o cliente não vai falar professora, né? O cliente vai falar assim: doutor, o fulano de tal, eu bati no carro do fulano de tal e o fulano está me processando. E eu preciso de alguém, eu fui citado, eu preciso de alguém para fazer a minha defesa. Ocorre que o cliente vai falar: eu tenho um seguro. E a seguradora, ela se recusou a pagar. Só que ela está obrigada por contrato a indenizar esse terceiro, porque eu contratei o seguro. Então veja, o que o réu pode fazer e o que você vai fazer como advogado? Você vai fazer a defesa dessa pessoa, você vai fazer a contestação. Só que, se esse seu cliente for condenado realmente a indenizar a parte contrária, quem que poderá ser obrigada ao pagamento dessa condenação? Se seu cliente tem um seguro, a seguradora ela é obrigada por contrato a indenizar nesse processo. Então, veja, o que você, como advogado, pode fazer? A denunciação à lide da seguradora. Porque caso o seu cliente seja condenado, você não vai precisar, nesse caso, entrar com uma outra ação. Aqui, dentro do mesmo processo, nós temos já a ação regressiva, que é, se o seu cliente é condenado a pagar, quem é que vai fazer o pagamento, porque está obrigada pelo contrato, é a seguradora. Então, veja, esse é um dos exemplos da denunciação à lide. Então, a denunciação à lide, ela traz uma economia, porque você poderia até entrar depois com uma ação autônoma contra a seguradora? Poderia. Mas na denunciação da lide, ele já traz uma economia processual, porque no mesmo processo, o juiz já condena a seguradora a efetuar o pagamento conforme a obrigação contratual estabelecida entre as partes. Então, nós começamos aqui a análise da denunciação da lide no artigo 125. Vamos continuar aqui. Esse inciso do artigo 125, inciso 1 do Código de Processo Civil, ele protege o direito de evicção, previsto lá no artigo 447 do Código Civil. Então, veja, quem transmite a coisa a título oneroso, ele está obrigado a garantir a legitimidade, a rigidez e a tranquilidade do direito que transfere. Então, veja, o inciso 1 do artigo 125, ele garante o quê? O direito à evicção, que é a perda da coisa provocada pelo reconhecimento em uma decisão judicial ou administrativa. O que diz o artigo 447 do Código Civil? Nos contratos onerosos, o alienante, ele responde pela evicção e subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Então, veja, o 125, inciso 1,
que fala da denunciação da lide pela garantia da evicção, o que ele quer dizer? Imagina que uma pessoa comprou uma casa, o A comprou uma casa de B. Então, veja, o A, que é o alienante, ele garante a evicção. O que significa isso? Ele garante que se por um acaso o B, que comprou a casa, ele perder por um direito anterior a essa venda, então o alienante ele tem que garantir que B, ele não vai perder esse direito a essa propriedade. Então veja, B compra de A. Se B, lá no futuro, ele for demandado por C e C fala, olha, esse imóvel era meu, não podia ser vendido por A. O que B pode fazer? Ele pode denunciar a lide o alienante, que é o A. Porque caso ele perca esse processo, a A vai ser obrigado a indenizá-lo. Então veja que a denunciação à lide é justamente daquela pessoa que vai ter obrigação de pagar o prejuízo caso, por exemplo, o réu ele perca esse processo, ok? Então, continuando aqui, nós vamos verificar o artigo 125, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, eu vou trazer para você aqui dois exemplos clássicos do artigo 125.2. Primeiro, a seguradora que é chamada no processo pelo segurado, que vai ser o denunciante, com a pretensão de formar um título judicial contra aquela, possibilitando o reconhecimento da indenização prevista no contrato de seguro, desembolsado em favor do autor. Então, esse exemplo eu já tinha explicado para vocês como exemplo de denunciação ali. E o segundo diz assim, empregador, réu em ação de indenização por ato de seu empregado, ele pode denunciar a lide o empregado causador do dano a fim de assegurar a formação de título executivo contra ele nos eventuais valores a serem desembolsados em favor do autor. Então, veja aqui comigo, a gente sabe que o empregador, ele tem responsabilidade objetiva pelos atos de seu empregado. Então, veja, o empregado, ele na rua com o carro do empregador, imagina que ele causa um atropelamento, passa no farol vermelho, e essa pessoa, ela vai processar o empregador, que imagina que ele é o dono, tem a propriedade daquele veículo. E aí, veja, o que o empregador pode fazer? Ele, ao ser processado, ele já pode denunciar a lide o seu empregado, porque o empregador, se ele for condenado a pagar um valor de indenização para essa pessoa, ele automaticamente, nesse mesmo processo, ele vai pagar, mas ele já vai cobrar os prejuízos que o seu empregado lhe causou. Então, aqui nós temos um exemplo, responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados. Mas ele tem direito à ação regressiva contra o seu empregado se ele for condenado a algum ato de seu empregado. E a lei já permite que, por questão de economia, para não precisar depois entrar com a ação regressiva, ele já pode fazer a denunciação à lide deste empregado causador do dano. Ok? Então, nós vamos finalizando aqui a aula de hoje e nós continuamos na próxima aula a tratar de denunciação à lide. Bons estudos, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Veja aqui comigo que eu vou te dar esse exemplo, eu vou explicar essa situação para você entender melhor a assistência litisconsorcial. Veja só, eu tenho alguém, imagina que um condômino, ele vai discutir em juízo um direito de todo o condomínio. Então, imagina a seguinte situação, um dos condôminos lança lá de seu apartamento, imagina que é um prédio, um objeto na rua. Esse objeto, ele atinge um carro que está estacionado, quebra o vidro e amassa esse carro. Então joga uma TV lá de cima, brigando. Aí veja, essa pessoa que teve o prejuízo, se ele não for indenizado pelo condômino, ele vai entrar com uma ação contra esse condomínio. Porque veja, ele não sabe de onde veio esse objeto.
sabe que veio do prédio, mas não sabe exatamente o apartamento. Então veja, quem é que vai ser réu? Vai ser o condomínio. Em juízo, ele vai ser representado processualmente, o condomínio, pelo seu síndico. Ocorre que, imagina que haja a condenação e o condomínio, ele é obrigado a indenizar essa pessoa. Quem é que vai pagar por isso? Vai ser um condômino? Não, vai ser todos os condôminos vão ser responsáveis pelo pagamento desse prejuízo. Ocorre que, se entender que há necessidade, um dos condôminos poderá entrar como assistente litisconsorcial. Então, imagina que o João, ele entende que o condomínio não está indo muito bem na sua defesa. Ele pode entrar como assistente litisconsorcial para auxiliar o condomínio que é o assistido? Pode. Por quê? Porque ele vai ser atingido diretamente por essa decisão. Se o juiz condenar o condomínio, claro que o João, que é um dos condôminos que paga lá o condomínio todo mês, vai sair do bolso de João esse valor da condenação. Por isso que nesse caso nós falamos em assistência litisconsorcial, porque ele vai ser atingido diretamente porque ele faz parte dessa relação jurídica de direito material que está sendo discutida em juízo. Próximo exemplo, veja aqui comigo. Quando o MP ele move uma investigação de paternidade contra o pai, o filho ele pode ingressar como assistente litisconsorcial do Ministério Público. Porque, veja, o Ministério Público, ele pode, a lei permite que excepcionalmente decorre de uma relação jurídica que ele mantém exclusivamente com a parte assistida. Essa relação será atingida indiretamente ou por reflexo se o assistido perder a ação. Veja, na assistência simples, a relação jurídica do assistente, ela depende da relação jurídica que está sendo discutida no processo. Como exemplo, o sublocatário, ele pode ser assistente simples do locatário na ação que lhe move o locador. E aí, continuando, olha o que diz o artigo 121. O assistente simples, ele atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Veja aqui comigo, olha só, o assistente simples, ele vai ser atingido por reflexo e não diretamente daquela sentença em que ele será, o assistente, na verdade, ele vai ser atingido por reflexo. Então, nesse caso, na assistência simples, ele não vai ser atingido diretamente pela sentença, mas ele vai sofrer algumas consequências, como, por exemplo, um sublocatário, ele tem interesse em ser assistente do locatário no caso de uma briga, um litígio entre o locador e o locatário. Porque imagina que se o locatário, imagina que ele perde um processo e por algum motivo se extingue a locação. Veja, a sublocação é um contrato acessório. Se extinguir o contrato de locação, obviamente vai atingir esse sublocatário. Então, por isso que isso é um exemplo de assistência simples. Então, veja, quais são os poderes desse assistente simples no processo? A lei diz que ele vai ser um auxiliar da parte principal e ele vai exercer os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Então, imagine o seguinte, um exemplo hipotético. O assistido, ele tem contra ele invertido o ônus da prova. Imagina que o juiz inverteu o ônus da prova contra o assistido. Para o assistente, também ele será atingido por essa decisão. Para ele também será invertido
o ônus da prova, ok? Porque o assistente simples, ele vai ser um auxiliar da parte principal. Continuando aqui, essa aqui do assistente. E aí, voltando aqui, eu quero que você anote que não se admite assistência no juizado especial cível, lá da Lei 9.099 de 95. E nós vamos partir para a análise do artigo 125, que diz assim: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, inciso 1, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, e inciso 2, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Então, volte aqui comigo. Então, olha só, estamos falando de intervenção de terceiros. Nós falamos primeiramente do primeiro tipo de intervenção, que foi a assistência. E aí nós falamos que eu tenho assistência simples e litisconsorcial. E agora nós começamos a falar do segundo tipo de intervenção de terceiros no processo, que já existia no Código de Processo Civil de 73, que é a denunciação da lide. Então, veja, o CPC, ele admite a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então, veja, a denunciação da lide, ela pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Na assistência que nós acabamos de falar, é um terceiro que vem e entra no processo e ele pede para o juiz: juiz, eu quero assistir a uma das partes. Então, é o terceiro que ele vem requerer a assistência dentro do processo. A denunciação da lide é diferente. Qualquer das partes, seja autor, seja réu, ele vem neste processo e ele vai pedir a denunciação da lide. Ou seja, autor e réu vão chamar um terceiro para esse processo. Qual que é a justificativa de chamar esse terceiro? A primeira, ele fala ao alienante imediato para exercer os direitos que lhe resultam à evicção. E a segunda hipótese, ele vai chamar aquela pessoa que por lei ou pelo contrato, ele está obrigado a indenizar no processo. Então, um exemplo clássico, deu para entender? Então, veja, o que eu quero que você tenha em mente? Que ó, a assistência, ela pode ser simples, que é quando a pessoa vai ser atingida de forma reflexa, e ele pode ser o assistente litisconsorcial, que é aquele que vai ser atingido de forma direta por aquela relação jurídica. Veja comigo o que diz o artigo 124 do Código de Processo Civil. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, veja, aqui o assistente, ele considera-se, como eu disse para vocês, litisconsorte. Então, eu tenho aqui a assistência litisconsorcial. Agora, vamos falar um pouquinho da parte procedimental da assistência. Então, veja comigo. A assistência, admite-se a assistência até a sentença. Então, veja, aqui a assistência ela pode ser requerida ao juiz até o juiz proferir a sua sentença. Enquanto não proferida a sentença, admite-se a assistência. Admite-se a assistência também em segundo grau, porque o Código de Processo Civil, ele fala que admite-se recurso de terceiro prejudicado. Então, o próprio CPC, ele fala quem é que pode recorrer. Quem pode recorrer? O Ministério Público, seja como parte ou como fiscal da lei, as próprias partes, e também admite-se o recurso de terceiro prejudicado. É justamente o recurso aqui do assistente. E aí, voltando aqui, eu quero que você anote que não se admite assistência
no Juizado Especial Cível, lá da Lei 9.099 de 95. E nós vamos partir para a análise do artigo 125, que diz assim: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, inciso 1, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, e inciso 2, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Então, volte aqui comigo. Então, olha só, estamos falando de intervenção de terceiros. Nós falamos primeiramente do primeiro tipo de intervenção, que foi a assistência. E aí nós falamos que eu tenho assistência simples e litisconsorcial. E agora nós, 21. O assistente simples, ele atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Veja aqui comigo, olha só, o assistente simples, ele vai ser atingido por reflexo e não diretamente daquela sentença em que ele será... o assistente, na verdade, ele vai ser atingido por reflexo. Então, nesse caso, na assistência simples, ele não vai ser atingido diretamente pela sentença, mas ele vai sofrer algumas consequências, como, por exemplo, um sublocatário, ele tem interesse em ser assistente do locatário no caso de uma briga, um litígio entre o locador e o locatário. Porque imagina que se o locatário, imagina que ele perde um processo e por algum motivo se extingue a locação. Veja, a sublocação é um contrato acessório. Se extinguir o contrato de locação, obviamente vai atingir esse sublocatário. Então, por isso que isso é um exemplo de assistência simples. Então, veja, quais são os poderes desse assistente simples no processo? A lei diz que ele vai ser um auxiliar da parte principal e ele vai exercer os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Então, imagine o seguinte, um exemplo hipotético. O assistido, ele tem contra ele invertido o ônus da prova. Imagina que o juiz inverteu o ônus da prova contra o assistido. Para o assistente, também ele será atingido por essa decisão. Para ele também será invertido o ônus da prova, ok? Porque o assistente simples, ele vai ser um auxiliar da parte principal. Continuando aqui essa análise, do 121, parágrafo único, diz assim: sendo revel ou de qualquer outro modo omisso assistido, o assistente será considerado o seu substituto processual. E o artigo 122 diz assim, que a assistência simples não obsta, ou seja, não impede que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Então, veja aqui comigo, o fato daquele assistido, ele ter um assistente, ele não vai impedir a autonomia do processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, ele foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. E o inciso 2, ele diz assim, desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, veja, o artigo 123, ele veda ao assistente que discuta a justiça da decisão proferida no processo em que ele interveio após o seu trânsito em julgado. Aqui nós temos aquilo que a gente chama de exceção de má gestão processual,
que é exceptio mali gesti processus. O assistente aí, veja, mudando o nosso assunto, o que eu quero dizer para você? Da assistência litisconsorcial. Então, veja aqui comigo. O assistente litisconsorcial, ele ingressa para defender o direito próprio, até então postulado por seu substituto processual. Então, veja aqui comigo. Lá na assistência simples, que nós acabamos de falar, nós temos um assistente simples auxiliando o assistido, uma das partes autor e réu, porque ele poderá, de algum modo, ser atingido por reflexo dessa decisão. Isso na assistência simples. Agora, o que nós temos na assistência litisconsorcial? Como o próprio nome diz, litisconsórcio. Na assistência litisconsorcial, o assistente e assistido, ambos, eles são titulares daquela mesma relação jurídica que está sendo discutida no processo. Por isso que eu disse para vocês agora que o assistente litisconsorcial, ele ingressa para defender direito próprio, até então postulado por seu substituto processual. Então veja, na assistência litisconsorcial, o assistente ele poderia ser parte. Só que, por algum motivo, e aí você já vai entender nos exemplos, ele não está ali como parte de um dos processos. E a partir do momento que ele ingressa, a lei diz que ele está ingressando para defender um direito em que ele poderia ser parte. Então, veja, ele está auxiliando e o direito estava sendo postulado pelo seu substituto processual. Continua aqui comigo, porque ele faz parte dessa relação jurídica de direito material que está sendo discutida em juízo. Próximo exemplo, veja aqui comigo. Quando o MP ele move uma investigação de paternidade contra o pai, o filho ele pode ingressar como assistente litisconsorcial do Ministério Público. Porque, veja, o Ministério Público, a lei permite que, excepcionalmente, ele substitua a parte, o filho, na investigação de paternidade. Só que o filho não vai ser atingido diretamente por aquela decisão? Vai. Então, veja, em que pese o MP, pela lei, permite-se ao MP substituir o filho, esse filho que vai ser atingido diretamente por essa sentença, por essa decisão judicial, ele pode ingressar nesse processo como assistente litisconsorcial do Ministério Público. Deu para entender? Então, veja, o que eu quero que você tenha em mente? Que, a assistência, ela pode ser simples, que é quando a pessoa vai ser atingida de forma reflexa, e ele pode ser o assistente litisconsorcial, que é aquele que vai ser atingido de forma direta por aquela relação jurídica. Veja comigo o que diz o artigo 124 do Código de Processo Civil. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, veja, aqui o assistente, ele considera-se, como eu disse para vocês, litisconsorte. Então, eu tenho aqui a assistência litisconsorcial. Agora, vamos falar um pouquinho da parte procedimental da assistência. Então, veja comigo. A assistência, admite-se a assistência até a sentença. Então, veja, aqui a assistência ela pode ser requerida ao juiz até o juiz proferir a sua sentença. Enquanto não proferida a sentença, admite-se a assistência. Admite-se a assistência também em segundo grau, porque o Código de Processo Civil, ele fala que admite-se recurso de terceiro prejudicado. Então, o próprio CPC, ele fala quem é que pode recorrer. Quem pode recorrer? O Ministério Público, seja como parte ou como fiscal da lei, as próprias partes, e também admite-se o recurso de terceiro prejudicado. É justamente o recurso aqui do assistente.
E aí, voltando aqui, eu quero que você anote que não se admite assistência no Juizado Especial Cível, lá da Lei 9.099 de 95, e nós vamos partir para a análise do artigo 120.